Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma das nossas Conexões da Manhã, sempre presente aqui para você de segunda a quarta, 7h45. Bom dia, Flor do Dia! Bom dia, Jaque! Bom dia, Elaine! Bom dia, Daniela, Janine, quem mais tá aqui? Gislaine, Ludmila, Rodrigo, Valnice, Cristiana, a Cris, Denise, Karen, Ângela, mãe da Ana Clara, Elaine, sejam bem-vindas. A minha xará Gabi, Michele, bom dia, Michele, Gabi. Bom dia, Aline, Rubiana, entrando aí também. Sejam bem-vindas e bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês, aprendendo, porque quando eu ensino, eu também aprendo de novo, gente. Sou mãe, preciso estudar também, assim como vocês. Né? Meus filhos cada dia me ensinam um pouco mais, cada dia é um desafio de comportamento, e aí eu preciso lembrar, me aprofundar, estudar. Eles são, né, o meu laboratório aqui. E isso é muito bom, porque aí eu posso viver e passar isso para vocês. E aí isso torna o aprendizado ainda mais rico, ainda mais verdadeiro, ainda mais profundo. Não é verdade, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz que daqui a alguns dias a gente vai ter curso, né? Nós vamos fazer Mães que Evoluem e vai ser uma imersão linda de 2 dias. Estou muito contente de estar com vocês nessa trajetória. Quem vai estar lá comigo, estudando, evoluindo, aprendendo, crescendo. Isso aquece muito meu coração. Fico muito feliz de ter vocês aqui e nos cursos, e nos directs, e nos comentários. É isso aí, a gente precisa se unir. Juntas somos mais fortes, por isso que a gente tem que estar sempre unidas, compartilhando, contribuindo, somando, dividindo experiências, porque isso faz total diferença na vida, na nossa vida e na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Certo, gente? Hoje, quarta-feira, 7h52 agora, e nós vamos falar sobre o quê? Sobre abuso sexual infantil. O abuso psicológico, o abuso sexual, o abuso infantil. Porque ontem eu trouxe um assunto bastante pertinente sobre a gente prestar atenção, né, aos alertas do comportamento da criança que ela nos dá. E aí vocês me pediram para trazer esse conceito sobre abuso sexual e eu achei bastante pertinente, importante a gente falar sobre isso, né? Então, vamos lá. Deixa eu deixar meu cafezinho aqui. Conforme forem surgindo dúvidas, vocês podem clicar ou aqui naquela caixinha de pergunta aqui, né, que é a interrogaçãozinha, ou mandar aqui nos comentários mesmo, tá bom? Não esqueçam de curtir a live, que vocês me ajudam no Instagram. Essa semana ele tá mandando bem menos o conteúdo para as pessoas, então vocês precisam curtir, clicar no coraçãozinho para que ele entenda que esse assunto é bom, que é válido, que vocês gostam, e aí ele começa a mostrar a minha bolinha para outras pessoas, e assim a gente vai disseminando isso. Então não esqueçam, por favor, tá bom? De clicar aí, de clicar no aviãozinho, enviar para algumas pessoas que vocês conheçam, que isso me ajuda dentro do meu trabalho, certo, gente? Karen colocou, perdi ontem, está gravada? Tá sim, já tá lá no YouTube. Só acessar minha página no YouTube, Gabriela Arruda, que você vai encontrar lá, tá bom? Os coraçõezinhos estão subindo aí, estão subindo, sinal que vocês entenderam aí, estão me ajudando. Muito obrigada, viu, gente? Então, vamos falar de abuso sexual infantil, que é um assunto tão delicado, tão importante, e que acontece, infelizmente, e a gente precisa se prevenir, a gente precisa proteger os nossos filhos, a gente precisa cuidar disso. Gabi, como isso acontece? Gente, isso acontece nas melhores famílias, isso pode acontecer debaixo dos nossos olhos, isso pode acontecer com adultos e crianças, isso pode acontecer entre crianças. Então vamos lá. O que eu tenho visto dos atendimentos que eu tenho feito individuais, né, dos casos que chegam para mim, para a gente resolver, dos casos que eu recebo relatos também via direct, que a gente tem vivido sim uma geração de crianças mais suscetíveis, né, ao abuso sexual. E a gente vê isso, gente, porque nós estamos vivendo uma vida muito frenética, né, de trabalho, 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 os pais ausentes,
A gente na pandemia, os pais dentro de casa, mas no computador, as crianças vão ficando cada vez mais em telas, em computadores, em televisão, em celular. Então vamos entender uma coisa. Primeiro, existe uma necessidade da criança pela curiosidade que é dela, tá? De descobrir as coisas, de saber as coisas, de entender as coisas. E a criança, se ela não tem essa confiança com os pais, ela vai conversar, ela vai ter esse interesse entre os amigos. Pela internet, crianças conversam sobre sexo, tá? E por que é sobre sexo? Porque elas conversam sobre o corpo, elas conversam sobre o que elas viram, elas conversam sobre o que elas ouviram. E os pais não sabem disso, eles acham que não, mas conversam. Às vezes o teu filho pode não saber o que é relação sexual, pode não saber o que é um abuso sexual, pode não saber o que é tocar o corpo do amiguinho, mas o amiguinho já viu. O amiguinho já viu alguém que levou algo na internet para ele assistir. O amiguinho já pode ter visto os pais ou ouvido os pais namorarem à noite, terem relação sexual e conta para esse outro amiguinho. As crianças, elas acabam descobrindo que existe isso, infelizmente. E infelizmente porque não estão preparadas para isso. Então a gente tem que entender que esse assunto, a gente precisa quebrar esse tabu de que não podemos falar disso com as crianças. Eu sei que é surreal porque foge totalmente daquilo que a gente viveu. Nossos pais não explicaram pra gente sobre sexualidade, nossos pais não falavam pra gente sobre sexo, sobre relação, né, de abuso, enfim, do que pode e o que não pode em relação ao nosso corpo. Então hoje muitos adultos, muitos pais, eles têm medo, né, vergonha, atrito de falar sobre isso, de contar para a criança, de dar uma base de confiança e de apoio para a criança. E isso é muito prejudicial, porque as crianças podem ter acesso a isso de um jeito equivocado, por pessoas que não pensam como você. E aí a gente tem uma grande chance dela sofrer um abuso sexual por falta de conhecimento, por falta de confiança nos pais, por ter descoberto isso de uma outra forma, tá? Vanilson colocou assim: o abuso já aconteceu comigo com as minhas filhas e agora é acolher depois do prejuízo dos já abusados. É isso aí. Depois que acontece, existe todo um processo de cura, de terapia, né, de acolhimento, de apoio, de restauração de autoestima que a gente tem que trabalhar. E sim, Vanice, a gente pode até falar sobre isso uma outra oportunidade, mas hoje eu queria trazer uma consciência para vocês de como a gente pode conseguir evitar que isso aconteça, tentar pelo menos, porque não deve ter sido fácil para Vanice quando passou por isso, assim como não deve ter sido fácil para ninguém que já passou por isso. Quantos de nós adultos já fomos abusados na infância? Às vezes por um adulto, por um avô, por um tio, por um amigo, por um primo, não é? Muitos adultos já foram abusados na infância, gente, muitos de nós. E aí a gente tem dificuldade em lidar com isso com a criança, porque é uma dor nossa, tá? Mas é extremamente importante a gente conversar. Então o que eu quero que vocês entendam? Que existem sim, crianças precisam estar brincando com crianças da mesma idade que elas, tá? Então é perigoso, não é que não pode. Montessori fala, né, que tanto que dentro das escolas montessorianas de Maria Montessori, a teoria de Maria Montessori, as salas de aulas elas são mistas. O que isso significa? Que crianças de 3 anos a 6 anos elas ficam juntas, certo? Então não fica uma sala para 3, uma sala para 4, uma sala para 5. Não, de 3 a 5 ficam na mesma sala. Por quê? Porque Maria Montessori percebeu que as crianças de 3 anos têm muito para ensinar para os mais velhos. E os mais velhos têm muito para ensinar para os mais novos. E esse senso de comunidade, de respeito, de ajuda um ao outro, ajudar o desenvolvimento de ambas as crianças, perceber que os pequenos precisam de mais cuidado e respeito e os mais velhos podem fornecer isso, é extremamente saudável para o desenvolvimento da criança. Então não é que não possam brincar, mas vocês precisam o tempo todo estar vigiando isso. Sabe, um olho no peixe, outro no gato? A criança com quem seu filho está brincando, que seja mais velha que ele, precisa ser uma criança onde você conheça essa criança, conheça os pais dessa criança, conheça a rotina dessa criança. É muito importante que a gente esteja presente nas amizades dos nossos filhos, não controlando as amizades, mas trazendo para dentro de casa, trazendo para perto,
pra gente poder olhar, até direcionar a criança mais velha se for preciso, não educar, mas direcionar, contar algo pro pai. Mas o importante é a gente estar sempre vigiando. Gente, cuidado em liberar os filhos. Quem mora em condomínio, né, cheio de casas, então assim, tem crianças de tudo quanto é idade, eles saem todos para brincarem juntos. Não é que não pode, não me interpretem mal, pode, mas para poder você precisa ter uma relação de muita confiança com teu filho. Ele precisa saber sobre abuso sexual, sobre o próprio corpo, sobre contar com você, desabafar com você, saber se defender para que isso possa existir de uma forma tranquila, sem gerar trauma, sem gerar dor, e que ele possa sair de situações problemas, tá? Porque o que acontece? Crianças mais velhas têm acessos às coisas que criança mais nova muito provavelmente não tenha. E aí, o interesse do mais novo é sempre aprender com o mais velho, porque a criança mais nova, ela olha para o mais velho com admiração, porque ela vê tudo que o mais velho consegue fazer que ela ainda não consegue. Então ela acha aquilo incrível. Ela acha o máximo, o mais velho já pula alto, o mais velho já correu, o mais velho já sabe coisas que ela não sabe, e ela quer aprender. Ela tem essa vontade de fazer o que o amigo também está fazendo. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado para entender o que o outro sabe, que o seu filho não sabe, para que ele não experimente coisas além da idade dele. Então, para isso, a gente tem que saber com quem o nosso filho anda, com essa pessoa, o que ela tem acesso, como ela tem acesso, se é livre, quais são os valores e princípios da família. Hoje em dia, a gente precisa cuidar disso. Por quê, gente? Eu atendo muitos casos de crianças de 4 aninhos sendo abusadas por crianças de 6, por crianças de 8, por crianças de 9. E como são esses tipos de abusos? Abusos de pedir para a criança de 4 anos tocar na parte íntima da criança mais velha, beijinho na boca, fingindo de namorado, certo? Então tem muito disso. A criança pede um beijo na boca para a criança mais nova e fala que é assim. Tocar mesmo, né? Tanto com a boquinha quanto com a mãozinha nas partes íntimas do amiguinho. Tem, gente, tem isso. E sabe por que? Da onde vem isso que a criança mais velha tem com a criança mais nova? Porque ela viu na internet um vídeo, ela viu na internet uma foto. Muitas viram os pais tendo relação sexual. Muitas crianças chegam para mim e os pais relatam que viram. Às vezes o pai vai namorar com a mãe e fecha a porta, mas não tranca. Essa criança de madrugada entra e vê. Às vezes deixa só a porta encostada. A criança fica olhando pela frechinha, levanta, você não escuta, fica olhando pela frechinha. Às vezes tem pai que nem fecha a porta, tá de madrugada, acha que o filho não vai acordar, o filho acorda e vê. Às vezes fecha a porta, tranca a porta, mas a criança escuta e ela fica com medo, ela não entende o que está acontecendo, ela não entende porque aquilo existe, aquilo gera uma angústia, uma insegurança, e a criança vai procurar a resposta, mas ela não vai perguntar para você, ela não vai perguntar para o pai, ela vai perguntar na escola, vai perguntar para um amigo. Minha mãe, escuta minha mãe namorando meu pai. Ela não vai falar namorando, né? Eu escuto a minha mãe fazendo uns barulhos estranhos à noite. Eu escuto meu pai fazendo uns barulhos estranhos à noite. E aí algum amiguinho vai falar, eu também escuto. E aí algum outro amiguinho vai falar, sabe o que é isso? Vou mostrar um vídeo pra você. Gente, vocês pensam que isso é surreal? Isso é muito verdade. E não são com crianças só mais velhas. São com crianças pequenas. Crianças a partir de 3, 4, 5, 6 anos já podem e acontece de sofrer esses tipos de abusos sexuais. E sabe como que a gente desencadeia esse tipo de comportamento na criança? Não deixando ela opinar, não deixando ela ter voz, não deixando ela não concordar com algumas coisas. A nossa educação, pautada no manda quem pode, obedece quem tem juízo, a nossa cultura do dá um beijo na tia, dá um abraço na tia, o tio só quer te dar um beijo, o tio só quer te dar um abraço, para de ser ruim, deixa a vovó dar um abraço em você, deixa o tio te dar um oi, senta no colo do tio quer você, filho, para de ser chato, para de ser sem educação, a tia só quer te dar um colo, vai no colo do amigo, abraça o amigo. A gente faz isso, tá? E aí o que a gente ensina pra criança? Eu tenho que aceitar o carinho, o afeto, o toque de outra pessoa no meu corpo.
É isso que a gente ensina pra criança quando a gente fala pra ela coisa feia, para de ser sem educação, vai lá e dá um beijo no amigo. Ai, a vovó só te deu um beijo, você fica bravo desse jeito. Deixa ela te beijar. Então a gente fala pra criança que quando é um adulto, ela precisa aguentar. Que quando é um adulto, ela tem que suportar. E aí o que acontece? Quando vem uma criança mais velha, ou quando vem um adulto e maldoso, o adulto querendo abusar, pedindo pra criança sentar no colo, ela aprendeu isso. Ela aprendeu que se o adulto pede, ela tem que dar. Porque senão ela é sem educação. Porque senão ela tá desrespeitando esse adulto. Gente, isso é muito, muito, muito sério. De uma vez por todas, vocês que estão aqui comigo, isso precisa entrar na cabeça de vocês. Não é não ensinar o seu filho a ser sociável, a ser educado. Ele pode dar oi, mas ele não precisa beijar. Ele não precisa abraçar a outra pessoa, se ele não quiser, se ele não sentir confiança. Você sai abraçando e beijando qualquer pessoa que você encontra na rua? Não, eu não sou dessas. Eu, ainda mais nessa pandemia agora, né? Mas fora a pandemia, eu não sou do tipo que encontra alguém na rua e... Ai, vem cá me dar um abraço. Tem gente que adora pegar, conversa, né, com a pessoa tocando. Mas tem gente que não. E aí eu tenho que sair beijando e abraçando todo mundo, se não sou sem educação? Agora a criança, porque ela é criança, é fofinha, todo mundo quer beijar, todo mundo quer abraçar, mas é o corpo dela. É a vida dela. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles têm que respeitar o corpo deles, para não aceitar desrespeito de outra pessoa, seja criança ou seja adulto. Ninguém toca no corpo do nosso filho sem o consentimento dele. E para ele consentir, ele tem que ter o direito de opinar se ele quer ou se ele não quer. Tá fazendo sentido, gente? Mas na nossa cultura não é assim. Já viu vó e vô? É vó e vô, tudo bem, mas já viu? Chega na casa e fala, vem aqui me dar um beijo. Ah, não quero dar beijo. Ah, aqui não quer dar beijo, o quê? E aí puxa a criança na força. E dá beijo. Tudo bem, a avó tá com saudade, o vô ama. E aí beija e abraça. Isso acontece na minha família também. Principalmente com o Davi, né? Que o Davi, ele é menos, ele não gosta muito de toque. O Pedro não, o Pedro já vai, ele já pula no colo do vô, já pula no colo da avó. Ele já gosta do contato. O Davi não gosta, ele só beija se ele quiser e olha lá. Só que ele é bonitinho, ele ainda é pequenininho, ele é fofinho, a avó quer beijar, a avó quer abraçar, aí a avó vem cá dele e fala, não quero. Aí a avó fala, vem aqui e pega a força, ele já olha assim pra mim. E aí eu vou lá com cuidado e tiro. Eu vou lá com cuidado e tiro ele do colo da avó, pra não ferir a avó também, pra avó não ficar chateada. E falo, vem, mamãe te salve, tiro ele do colo. E falo, filho, você não gostou? Ele fala, não gostei, então fala pra vovó. Eu não gostei dela, mas eu só queria dar um beijo, mas eu não queria beijo. E aí eu falo, vó, ele não gosta, vó. Ele não gosta, mas depois ele te dá um beijo. A hora que ele quiser, ele vai te dar um beijo, né, Davi? Aí ele fala, E passa um tempinho, o Davi vem e abraça a perninha da avó. Daí a avó fala, agora você quer? Quero. E aí abraça. Então não é assim, ele não quer. Ele não quer, para com isso. Não é isso, gente. Não é 880. É respeitar e ensinar a criança que as pessoas com quem ela tem afinidade, ela pode ser carinhosa sim. A hora que ela sentir vontade de dar um abraço, ela pode dar. A hora que ela sentir vontade de dar um beijo, ela pode dar. Mas ela tem que querer. E a gente vai trabalhando isso aos poucos. Se seu filho for muito resistente, trabalhar com ele. Você não quer dar um abraço na vovó? Por quê, filha? Mas eu não gosto de abraço. E o que você acha da gente só fazer um carinho no cabelo da vovó? Vovô gosta de um carinho, vovô gosta de um carinho. Vamos fazer só um carinho no cabelinho dele? E aí a gente faz um carinho, nem que ela faça só assim, já é algum ganho. Mas ensinar a criança a dar um pouco de empatia para os avós, para os idosos, que são mais carentes e gostam e precisam disso, sem desrespeitar, sem ferir o senso de proteção deles. Entendeu? O senso de valor deles, que eu tenho o direito de não querer beijo e abraço, porque é o meu corpo. E, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque se você chegar pro teu filho e fala assim, coisa feia, o tio queria te dar um oi, queria te dar um abraço, você nem responde ele, você nem deu um beijo nele, você brigou com ele, o que acontece? Quando ela tá na rua e uma criança mais velha, mesmo não sendo um adulto, se é um adulto, piorou. Se é um adulto que vai tentar abusar sexualmente do teu filho, ele não vai te contar. Porque na cabecinha dele, você acha que ele tem que aceitar tudo de um adulto. Que porque ele é um adulto, ele tem que beijar, ele tem que abraçar. Então, se alguém vem pra cima dele, ele não vai contar pra você. Agora, se a gente faz isso também e é uma criança
que abusa, ele também tem grande probabilidade de não te contar. Sabe por quê? Por medo. Porque a criança, ela fala assim pra mais nova: se você contar pra alguém, eu te encho de porrada. Se você contar pra alguém, a gente deta você pra todo mundo que você é fofoqueiro. Se você contar pra alguém, a gente não vai ser mais seu amigo. É isso que a criança mais velha fala pro mais novo. E o mais novo não tem confiança nos pais. Sabe por que não tem confiança nos pais? Porque os pais brigam com ele. Porque os pais exigem que ele faça o que eles querem que faça para não ficar com vergonha. Ai, que vergonha do meu filho sem educação. Ai, que vergonha, meu filho não deu um beijo no outro. Eu não tô pensando no meu filho o tempo todo, tô pensando no outro. Tô pensando no adulto que não recebeu o beijo. Poxa, gente, o adulto já é adulto. Se ele tem carência, se ele quer receber, ele que vai tratar isso. Eu tenho que proteger o meu filho. E eu fico bravo quando eu falo disso, porque isso é sério. Isso é sério. Abuso sexual é sério. E a gente tem que parar de pensar no adulto e começar a olhar para a criança. Pensar na criança. É ela que está em desenvolvimento. Se o adulto ficou chateado porque ela não deu um abraço nele, ele que vai fazer terapia. Ele que vai resolver isso com a vida dele. Eu não vou colocar o meu filho suscetível a isso para atender a necessidade de um adulto. Eu, Gabriela, não faço isso. Eu não ensino meu filho a ser desrespeitoso. Eu ensino meu filho a dar oi, a dizer tchau. Às vezes ele faz assim. Se ele sente vontade, ele dá um abraço. Raramente o Davi, o Pedro já é mais carinhoso, mas o Davi também dá quando ele quer. Eu ensino ele que ele precisa ter educação. Existe na sociedade uma necessidade por dizer oi, por dizer tchau. Existe isso na sociedade. Então, tem algumas educadoras que falam assim: não obrigue seu filho a dar oi. Não obrigue o seu filho a abraçar e beijar. Ele dá oi para quem ele quer. Calma lá. Calma lá. Eu penso da seguinte forma: alguns valores, eles são primordiais. Eles são indiscutíveis. Então, gentileza, educação é uma coisa que a gente precisa ensinar para as crianças. Então, ela vai dar oi sim. Imagina se chega alguém perto de você e fala oi, bom dia, e você não responde nada. Você olha assim e faz assim. Ou finge que não ouviu. A outra pessoa vai sentir que você é uma grossa. E daí, o problema da pessoa? Não, eu vivo em comunidade, tá? Eu não sou o centro do universo. O mundo não gira em volta do meu umbigo. Então, eu sim, oi, bom dia, tudo bem. Eu respondo com educação. Eu não preciso chegar, oi amor, tudo bem? Como que você tá? Como foi seu dia? Nossa, como tá calor hoje, né? Ai, esse elevador tão cheio sempre. Ai, podia ter um ar-condicionado nesse elevador porque tá tão quente, abafado. Eu não preciso criar um roteiro e virar super amiga da pessoa, mas eu posso ter educação e falar bom dia, tudo bem, boa noite, tudo ótimo. Então isso eu tenho o dever de ensinar para o meu filho, a socialização. Mas como ele vai fazer isso é que tem que ser respeitoso e protegendo a dignidade dele. Não é sair dando oi, abraçando e sorrindo para todo mundo, gente. Ele pode só fazer oi, tudo bem. Ai, mas porque daí tem mãe que tem um perfil muito influente e adora bater papo, adora conversar, adora ser simpática. Isso é ótimo, isso não é um problema, tá? Mas é uma pessoa que tem uma necessidade de extroversão, necessidade de falar, necessidade de fazer amigos e faz com facilidade. Mas daí ela tem um filho mais introspectivo, um filho mais carrancudo, um filho que não tem tanta necessidade disso. O que acontece? Quando vem o outro e fala assim, oi, tudo bem? A criança fala, tudo. A mãe já se dói. Nossa, meu filho é sem educação, meu filho não conversa com ninguém. Olha o jeito que ele respondeu a pessoa. O que vão pensar? Tudo isso passa dentro da nossa cabeça. O que vão pensar dele? O que vão pensar de mim? Ai, que vergonha, que vergonha. Gente, não é que vergonha. É ele, quem ele é. A necessidade de dizer, oi, tudo ótimo, que bom que você tá aqui. Ai, que legal que a gente se encontrou. É sua. Essa necessidade de sorrir é sua. E é natural em você. Não é do seu filho. Isso não é um problema. Isso não é um problema. A partir do momento que ele vai crescendo seguro, ele vai aprendendo a fazer isso. E o mais importante, respeitando o corpo dele, a vontade dele, entendendo que ele não tem que, porque o outro é adulto. E aí lá na frente, quando ele se deparar com um adulto falando pra ele, vem aqui dar um beijo no tio, ele vai falar, não. Sem medo. E vai chegar pra você e vai falar assim, mãe, aquele tio pediu um beijo pra mim. E vai te contar. Sabe por quê? Porque ele confia em você.
porque ele confia em você, porque ele respeita o corpo dele, porque ele entende o limite até onde o outro pode chegar no corpo dele. E a relação com você é de confiança, ele vai te contar. Tá fazendo sentido, gente? Vocês entendem? Eu tô falando muita asneira. Ou pra vocês é surreal. Tem alguém que não concorda com o que eu tô dizendo aqui? Tem alguém que pensa diferente? Pode compartilhar. A gente tá aqui pra crescer. E se você não concorda, conta pra mim por quê. Vamos debater isso, porque isso é importante. E se você concorda, coloca aqui pra mim. Porque isso é muito importante. Crianças estão sofrendo, crianças estão sendo violentadas, crianças estão sendo abusadas por uma cultura dos adultos equivocada, egoísta, individualista, onde o adulto acha que a criança tem que fazer tudo o que ele quer só porque ele é adulto. Entende? Isso é muito prejudicial, muito. Deixa eu ver as mensagens aqui de vocês. Verdade. Meu filho está fazendo terapia, pois eu desconfiei de abuso. Isso é importante, Janine. Tem valores que são inegociáveis, é verdade. Ensinei sobre abuso, mas também tinha baixa estima e queria que filhos fossem queridos. E isso, Valnice. A Valnice compartilhando a história dela, gente. Olha que coragem, olha que luz, ela sendo luz na vida de vocês. Aprendam com a história da Valnice, tá? Aprendam com a vida dela. A vida dela, o que ela viveu, pode ser luz na vida de alguém. Porque ela já passou pela dor, ela sabe o que agora ela deve e o que ela não deve fazer. Isso é viver com propósito, Valnice. Eu sei que é doloroso, eu sei que machuca, eu sei que é difícil ressignificar, mas isso é viver com propósito. Parabéns pela sua coragem de compartilhar isso com a gente, tá? Receba meu abraço, meu apoio, minha amizade por você, tá bom? Parabéns, será pela aula magna. Ai, que ótimo, fico feliz, gente. Todo sentido. Bom dia, sou de Mato Grosso. Tema longo, podemos falar mais vezes. Com certeza. Eu concordo plenamente. Gabi, trabalhei na Peru escolar com minha prima e presenciei cenas de crianças de 4 anos que os de 11 não faziam. Exatamente. Passei por isso com minha filha de 4 anos na escola. Gente, acontece e muito, tá? Isso é muito, muito comum. Mais do que a gente imagina. Gabi, como fazer então? Nós precisamos conversar com a criança sobre relações sexuais. Você não vai falar de sexo pro teu filho, mas você vai começar a mostrar pra ele, o corpinho é seu. Sabe aquelas brincadeiras de fazer cosquinha na criança? E a criança fala, para, eu não gosto, para. E você continua. Isso é prejudicial, sabia? Porque se ela tá dizendo chega, se ela tá dizendo para, e você continua pegando nela, fazendo coisa que ela não gosta, isso é um abuso, gente. Não adianta eu falar não, vai continuar fazendo. Não adianta eu não querer, vai continuar fazendo e eu tenho que aceitar porque eu sou criança. E aí se a criança fica brava, ainda você briga com ela. Ah, tava brincando, ficar com essa tromba. Agora vai ficar bravinho, tava brincando, não pode nem brincar com você. Aí, como é que um abusador abusa de criança? Brincando. Ele não chega escancarado. Ele chega fazendo cosquinha, ele chega pedindo pra sentar no colo, ele chega brincando, deixa eu ver sua perninha, deixa eu ver. E a criança aprendeu que quando o adulto fica fazendo cosquinha nela, mesmo ela não querendo, ela tem que deixar, porque senão ela é chata, porque senão ela é sem educação, porque senão ela é birrenta. E aí vem esses adultos maldosos que chegam a me arrepiar e usa disso, porque nós pais, avós e tios colocamos isso na cabeça dos pequenininhos, gente. Porque a gente quer fazer cosquinha. O que quer fazer cosquinha? Fizeram cosquinha em você. Fizeram cosquinha em você e você achou que você tinha que aceitar. E agora você quer fazer cosquinha no seu filho e acha que ele tem que aceitar. Chega de repetir padrão de comportamento. Chega. Chega de viver as dores da nossa infância, das nossas gerações. Chega, é hora de mudar. Eu brinco com os meus filhos de cosquinha, eu faço, deixa a mãe dar um chamego e cheiro o bumbumzinho, e cheiro as costinhas, enquanto eles estão gostando. A hora que eles falam assim, mãe, não gosto, eu falo, desculpa, filho, desculpa, mamãe achou que tava legal, desculpa, não vou fazer mais. Assim como eles começam a brincar comigo de cosquinha, e às vezes, toca no meu seio, toca em alguma parte, eu falo, filho, mamãe não gosta assim, é o meu corpo. Eu não gosto assim. Pode fazer cosquinha aqui, pode fazer cosquinha aqui, mas a mamãe não gosta. Eles também falam, desculpa, mãe. Eles falam, desculpa, mãe, foi sem querer. E tá tudo certo. Brincadeiras de crianças, querer pegar um, no bumbum do outro, um no pipi do outro. Não, filho. E não é assim, epa, parou, o que é isso?
Que é isso, ficar relando no pipi do seu irmão? Não é assim. Porque eu não posso criar um alarde, eu não posso falar, meu Deus do céu, que é isso, não posso relar no pipi do outro, meu Deus, é muito prejudicial. Não, eu falo assim, olha aqui, ele não gostou, porque o corpo é dele, assim como é o seu corpo. E a gente precisa preservar isso, né? E eu falo pra eles, por que a gente não anda pelado na rua? Por que a gente não sai pelado, todo mundo pelado? Eles, ai, por quê? Porque é nosso, filho, é individual, só eu posso ver o meu corpo e o meu marido. Só o papai pode ver o corpo dele e a esposa dele. Quando você se casar, a sua esposa vai poder ver o seu corpo. Mas outras pessoas não devem ver o seu corpo, porque é seu, é por isso que a gente usa roupa. Porque é algo muito íntimo. Então, ninguém pode tocar em você e você não pode tocar em ninguém. E se alguém tentar tocar em você, você tem que se defender. Dizer, eu não quero, eu não gosto, tira a mão de mim. Você pode falar com autoridade, não importa se for adulto ou se for criança. E eles, aqui em casa, eles aprendem isso. Porque às vezes encontram um adulto, um amigo, alguém na rua, assim, e ele fala, e aí, cara, beleza? E rela assim, ele já olha assim pra mim e fecha a cara. Eu falo, você não gostou? Ele falou, não. Eu falo, pode falar. Aí ele fala, não gostei, tio. Aí as pessoas que me conhecem já falam, ai, desculpa, não sabia. Só que o adulto fica constrangido, porque ele acha uma frescura. Ah, que frescura. Gente, olha a minha cara de preocupação que ele acha uma frescura. Sabe isso aqui? Rugas. Rugas de preocupação, porque o adulto acha uma frescura. Paciência, a criança é dele, tá vivendo ainda lá no passado. Eu não vou submeter o meu filho a abuso sexual, porque um adulto quer brincar com ele de fazer cosquinha se ele não gosta. Entende? E aí se ele perguntar, nossa, mas por quê? Aí eu vou explicar. Ah, porque eu acredito que ele precisa defender o corpo dele. Hoje em dia tem muita pessoa maldosa no mundo, existe o abuso sexual. Se ele não aprender a se defender, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir isso. Então ele precisa ser nas pequenas relações. E, gente, conversem com as crianças, tá? Esses dias, a gente é sócio de um clube aqui em Londrina. E normalmente eu treino de terça-feira à noite e o Pedro vai jogar bola com o pai dele. Né? Vai treinar o futsal dele, o pai dele vai treinar o tênis e eu vou pro outro treino. Então, cada um tá os dois estão no mesmo lugar e eu tô em outro lugar. Mas às vezes a gente se encontra. Então, acaba o meu treino, eu vou encontrar com eles lá. E aí, num desses dias, eu fui encontrar com eles lá. Quando eu cheguei lá, o Rafa estava sentado, comendo alguma coisa ali no bar do clube, e o Pedro estava brincando com as crianças. Naquele dia, eu tinha atendido casos de abuso sexual infantil. Naquele dia, tinha passado para mim 2 famílias, onde crianças tinham sido abusadas por outras crianças mais velhas. Então, eu já liguei todos os meus alertas, né? Quando eu cheguei no clube, eu perguntei, cadê o Pedro? Ele falou, ele tá correndo por aí. Com quem? Com algumas crianças do futebol. Falei, você viu quem são as crianças? Daí o Rafa falou, vários meninos. Eu já fiquei preocupada. Eu falei, opa, eu vou atrás dele. E já saí procurando ele no clube inteiro. Já fiquei nervosa, já fiquei preocupada, porque eu não achava esse menino aí daquela cena de mãe, né? Entre eu, meu Jesus da glória, cadê esse menino? Com quem que ele tá? E aí encontrei ele correndo, brincando de esconde-esconde. Eu falei, filho, onde você tá? Ele, eu tô brincando de esconde-esconde. Quem são os amigos? Tinham vários amigos. Crianças da mesma idade, crianças um pouco mais velhas. E eu falei, olha, então você pode ficar num lugar onde eu consiga te ver, por favor? Porque a gente precisa conversar depois, mas eu não vou conversar com você hoje. Mas eu preciso que você brinque num local onde eu consiga te ver. Ele, por quê, mãe? Eu falei, só confia em mim. Depois a gente conversa. Ele, tá bom. E ele ficou brincando ali, eu fiquei olhando, vi onde ele tava e tudo. Quando a gente chegou em casa, ele dormiu. No dia seguinte eu falei, vem cá, vamos conversar. E eu expliquei pra ele, tem 7 anos. Eu expliquei pra ele que existem crianças que experimentam coisas erradas, que veem coisas erradas, que aprendem coisas erradas na linguagem dele. E falei pra ele, e essas crianças, elas acabam transmitindo isso para outras crianças mais novas. Então tem crianças que fazem crianças mais novas tirar a calça, que querem relar no pipi das crianças mais novas, que querem que as crianças mais novas relem no pipi deles, que tem criança que obriga a beijar na boca. E ele ficou horrorizado. Ele falou, mãe, por que isso? Eu falei, porque existe, filho, porque eles acham legal, eles acham divertido, porque alguém fez com eles, eles aprenderam que é certo, mas não é certo. Ele falou, é o meu corpo. Eu falei, exatamente. E se algum dia você estiver perto de alguma criança e alguma criança falar assim pra você, você vai fazer isso porque senão eu vou te encher de porrada, você vai fazer isso porque senão nunca mais vou ser seu amigo, filho, o que você vai fazer dele? Eu vou gritar. Eu falei, isso, você vai gritar.
Se eu estiver lá, se o papai estiver lá, você vai correr até a gente o mais rápido que você conseguir, pedindo socorro. Você não precisa ter medo dessa criança, ninguém vai te arrebentar. E ainda eu falei assim pra ele, e se alguém te arrebentar, teu pai vai se encarregar de dar um jeito nisso. Ainda falei desse jeito. Falei, não tenha medo, não tenha medo. Eu tô aqui pra te ajudar, teu pai tá aqui pra te ajudar e você precisa se defender. Não aceite, filho, nunca vá pra canto nenhum com criança. Se ele pedir pra você ir num lugar onde não tem adulto, num lugar onde é mais escuro, num lugar onde é mais isolado, não vá. Tem coisa errada acontecendo ali. No esconde-esconde, brinque em lugares onde tem mais gente. Se você perceber uma criança mais velha pedindo pra você fazer algo que é estranho, filho, sai correndo, me chama. E eu avisei isso pra ele, eu mostrei pra ele, eu falei que existe sim, que as crianças fazem isso sim. E que ele precisa saber para poder se defender. Então, gente, vocês precisam ensinar isso para os filhos de vocês. Ensinem que crianças mais velhas fazem maldade com crianças mais novas. Ensinem que eles devem e podem contar com vocês. Cuidado na hora de ensinar isso. Crianças muito novas ou muito com um perfil muito introspectivo, elas vão ter uma dificuldade em te contar. E se você, na hora que estiver ensinando isso pra ele, fala assim, porque se isso acontecer com você, eu arrebento quem fez. Porque tem pais muito autoritários, muito dominantes, que pra proteger o filho fala assim, porque se um menino fizer isso com você, eu acabo com ele. Essa criança não gosta de atrito, ela não gosta de conflito. E aí ela, com medo da sua reação, pode não te contar, mesmo confiando em você. Porque ela tem medo de você ir lá e partir a criança no meio. Então, cuidado, eu já atendi amigos assim, que o pai é muito dominante e a criança é muito introspectiva. E aí, quando eu fui falar pra ele, explique sobre abuso pro seu filho, porque ele tava tendo acesso a crianças mais velhas, eu pedi esse cuidado pra ele, porque eu sabia que se o menino dele entendesse que o pai ia partir pra briga, ele não ia contar mais. Então, segurem as emoções, controlem o que vocês sentem, as dores de vocês e conversem naturalmente com o seu filho, para que a sua criança tenha total liberdade de falar com vocês. Total. E vigiem, estejam perto, queiram saber quem são os amigos, conversem sobre o corpo, intimidade, necessidades. Conversem. Mães de crianças de 10, 12 anos, cuidado com a internet. Tem crianças vendo pornografia na internet. Tem. Porque TikTok é só pornografia. TikTok, a maioria dos vídeos é mulher pelada, que leva acesso a outro, que leva acesso a outro. Cuidado com o TikTok no celular do seu filho. Eles têm acesso a isso, gente, muito cedo. O que acontece? Quando a criança não tem uma informação e ela tem um primeiro acesso e aprende, é a imagem de referência que ela forma. Se você nunca falou pra ela sobre sexo, sobre abuso, e ela vê um vídeo pornográfico na internet, é a imagem de referência que ela vai ter. Sexo pra ela é aquilo. É brutal, entendeu? É daquele jeito, é agressivo. Isso pra ela vai ser sexo. E ela vai fazer a imagem de referência naquilo. É aí que desencadeia tantas necessidades equivocadas no adolescente e no adulto. A gente precisa cuidar do que eles têm contato em primeira mão. A primeira mão tem que vir em nós, com valores, com princípios, com carinho, com respeito, para que eles enxerguem isso da mesma forma, tá bom? Salva a live, por favor, com certeza ela vai estar no YouTube. Gabi, salva essa live pra gente poder compartilhar, vou salvar. Nossa, quero reassistir essa live, muito importante absorver essas condutas com os nossos filhos. Uma criança que eu atendo estava vendo vários filmes pornôs, aí viu? A Célia, você pode compartilhar a idade dessa criança pra gente saber que isso acontece? Ela é psicóloga pelo jeito, né? Que tá escrito Psi Célia. Então, só pra gente entender que isso é real. Não precisa ser crianças de 14, 16, 18 anos, não, gente. Tem criança vendo filme pornô de 8 anos, de 6 anos. E por conta da internet, tá? 9 anos, olha lá a Célia colocando. 9 anos. Gente, vocês têm noção? 9 anos vendo filme pornô, Jesus Cristo. Gente, isso é muito sério. É por isso que a gente precisa ensinar os filhos a entender o corpo, a ter confiança nos pais, a contar. Se vê um vídeo, se alguém encaminhou pra ele alguma coisa, ele tem que contar pra você. E outra, né, gente? A idade que a gente libera celular na mão dos filhos. A idade. Quantos anos sua criança tem? Já tem o próprio celular. Ela não tem maturidade nem de cuidar dela.
Ela não tem maturidade nem de decidir as coisas por ela vai ter maturidade de saber o que ela vê no celular. Entendeu? Então a gente precisa cuidar, não é liberar o seu celular ou dar o celular para sua criança, a gente precisa estar atento. Exige mais dos pais a época que a gente está vivendo? Exige, gente. Mas a gente tem que vestir a responsabilidade e seguir. Não dá para terceirizar a educação no mundo que a gente está vivendo hoje. Tá bom? E ela tá contando aqui, né? Ela foi pesquisar sobre como beijar, descobrir durante uma sessão lúdica, tá vendo? A criança contou para ela, provavelmente, uma sessão lúdica, dentro da psicologia, provavelmente devia ser algo brincando, desenhando, fazendo alguma atividade, e aí a criança se sente, confia, né, no profissional e acaba ali se soltando de alguma forma. Gente, é sério isso e é importante, tá bom? A gente pode falar sobre isso outras vezes, com todo o amor do mundo, mas o que eu quero deixar de reflexão hoje para vocês? Conscientizem suas crianças sobre o corpo que é delas. Não forcem beijar ninguém, não forcem abraçar ninguém, não briguem com seu filho porque ele não quer ser legal com o adulto, porque ele não quer sentar no colo do adulto, porque ele não quer abraçar o adulto, porque ele não quer beijar o adulto. Não briguem com eles, ensinem seus filhos a ter educação, a demonstrar a gentileza de uma outra forma. Se você tem uma necessidade que a sua criança abrace e beije todo mundo, vá curar a sua criança interior, vai resolver isso com a sua ferida aberta. Não deposite isso no seu filho. Não ensine para ele que ele tem que aceitar desrespeito do outro, que ele precisa fazer o que o adulto quer que ele faça. Não ensine isso para o seu filho. Fale com ele sobre ninguém toca no seu corpo e você não toca no corpo de ninguém. Explique para ele sobre isso, converse com ele várias vezes sobre isso. Cuidado com os beijos em excesso na frente do seu filho, né? O casal, selinho não tem problema. A criança vê o pai e a mãe dando um selinho, isso é gesto de amor. Agora, beijos profundos pode desenvolver uma malícia ali, né? Na criança que não tem isso ainda. Uma erotização, que a criança não tem isso ainda. Cuidado com as novelas. A criança tá assistindo às vezes com você ou ela tá brincando e você tá assistindo e começa aqueles beijos de língua. A criança não tem que ver beijo de língua. Ela não tem maturidade para isso. Ela não tem. Então, cuidado com os filmes, cuidado com as novelas que aparecem isso. Tá? Não deixe seus filhos terem acesso a isso muito cedo, gente. Vai ter o tempo deles. A gente não precisa adiantar, tornar precoce. Tá bom? A gente precisa entender tudo isso e conversar com os filhos, estar atentos. Espero que essa live tenha ajudado vocês de alguma forma. Tem algumas perguntas aqui que eu nem vi, desculpa, gente. Quando abordar esse assunto, meu filho tem 9 anos, ele sabe que ninguém pode tocar no corpo dele. Quando abordar? Desde sempre. Desde sempre. Seu filho começou a andar, seu filho começou a ter relacionamento com outras pessoas, você já pode dizer, ele é o seu corpo. Se você não quer, não tem problema, filho. Desde sempre. Educação sexual é desde sempre. Certo, gente? O que mais? Minha filha fica na casa da prima mais velha de 10 anos enquanto trabalho, que não sai do TikTok e estou com receio. Cuidado, Daiane. Se você não tem recursos, se você precisa deixar ela lá, converse com a sua filha sobre o que aparece no TikTok. Pega o TikTok, mostre você para sua filha. Mostre as coisas feias que tem no TikTok. Fala, filha, isso aqui não é legal você ver. Né? Claro que você vai mostrar dentro da idade dela, né, gente? Vai sair mostrando coisas que ela nunca viu. Mas fala, filho, isso não é legal. Fale sobre o corpo, conscientize, ensine ela que ela pode perguntar tudo que ela tiver de dúvida pra você. Que ela não tem que tirar dúvida com a prima de 10 anos. Que você é a melhor amiga dela e que ela pode contar com você, tá bom? O que mais, gente? Salva a live, por favor. Com certeza vai estar no YouTube. O que mais? Minha filha é bem tímida e reservada. Esse ano teria até que entrar em 3 casamentos, mas ela já disse que não vai. A questão da timidez a gente pode trabalhar de uma outra forma. Ela vai ter mais receio de te contar. Então você tem que trabalhar muito a confiança, muito respeito, muita paciência. Tá? Vem pra imersão. Não sei se você já tá na imersão. Ali você vai aprender algumas coisas de como conversar com sua filha e vai te ajudar muito. Tá bom, gente? Que mais? Meu filho está fazendo terapia, mas eu não estou vendo evolução, estou com medo. Janine, aí eu já não sei, tá? Como te ajudar nisso, porque existem vários tipos de psicoterapias, né? Várias linhas. Então, talvez a linha que você está procurando não está te atendendo, né? A criança às vezes não criou intimidade com um psicólogo, tem tudo isso também.
né? Pra gente entender por que não tá dando efeito. Porque a psicologia é ótimo, gente. Assim como a neurociência, que é a minha linha, eu não sou psicóloga, né? Eu trabalho com neurociência, eu trabalho com comportamento, é uma outra pegada, mas tudo é ótimo, tudo é desenvolvimento humano, tudo é saúde mental, a gente só tem que se identificar, né? Principalmente a criança, tá? Gente, a psicóloga dizendo aqui, ó, a música era A Gente Faz Amor, Piloto, do Gustavo Lima. Até as músicas, gente, cuidado com as músicas que vocês colocam para as crianças, tá? Elas falam coisas, às vezes, que a criança não tem maturidade para entender. Mas é isso, essa live já tá dando quase 1 hora, falamos muito, eu falei muito, né? Espero que tenha sido luz na vida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever na nossa jornada Mães que Evoluem. Jornada já foi, na nossa imersão Mães que Evoluem, que é o curso que vai ser dia 9 e dia 10 de abril. Eu tô ansiosíssima para estar com vocês ensinando várias ferramentas nobres de educação pra gente aprender, crescer e evoluir, tá bom? Quem não se inscreveu, decida e se inscreva, gente. Compartilhem com outras pessoas. Os pais precisam ter ferramentas de comunicação, ferramentas inteligentes para aprender a conversar com os filhos. E é isso que a gente vai aprender, além de estudar um pouquinho da nossa criança interior também nessa imersão, tá bom? Se você quer viver isso, não deixe de estar comigo nessa turma do dia 9 e do dia 10 de abril. Compartilhem, divulguem, chame uma amiga. Vai ser online e vai ser ao vivo. Espero você. Um beijo grande, ótima semana. Se conectem muito com os pitucos aí de vocês. Beijem, abracem, cheirem eles porque eles crescem rápido e o que vai ficar é a memória. Fiquem com Deus. Beijo.